Oi, oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver me assistindo, me acompanhando. Agora a gente vai continuar aí os slides, tá? Isso tudo tá no mesmo PDF lá no Drive. É só vocês acessarem lá, é Geopolítica Introdução, tá? Então vamos continuar o assunto, tá? Que é muito importante para vocês entenderem. Então, a gente estava falando sobre trabalho assalariado e a origem do lucro, né? Que a nossa sociedade, né? Esse direito à propriedade privada dividiu as pessoas em duas categorias: os proprietários dos meios de produção, os capitalistas, e os que não têm os meios de produção, os proletariados. E os proletariados, por não terem esses meios de produção, né? Por não serem donos das propriedades, grandes propriedades privadas, eles vendem a única coisa, né? Eles têm um único bem, que é a sua força de trabalho, e ele vende essa força de trabalho, ok? Então vamos falar sobre o preço da força de trabalho. Mais-valia. O que é a mais-valia? A mais-valia é um conceito, né, que explica, né, o valor produzido pelo trabalhador e não recebido por ele. É, portanto, o valor que ele produz e ultrapassa o seu salário. O que significa mais-valia? Por exemplo, eu já trabalhei no restaurante, certo? Eu trabalho em restaurantes. E o meu salário lá, por dia, eu ganho por noite R$ 60. Só que em uma hora eu vendi 3 lanches. Só que cada lanche custa R$ 30. Então, em menos de 3 horas, sei lá, em uma hora, quer dizer, em uma hora, eu vendi 3 lanches, eu vendi R$ 90. Ou seja, em uma hora, eu trabalho 5 horas e ganho R$ 60. Em uma hora, eu já vendi muito mais do que eu recebo. Então, a mais-valia, ela significa isso, né? Esse valor produzido pelo trabalhador que não é recebido por ele. Ou seja, em 5 horas eu posso vender, sei lá, 300, R$ 400 de lanche, mas eu recebo só R$ 60 no fim da noite. Ok? É um exemplo, tá? Então, o que seria a mais-valia absoluta? É o aumento do lucro está ligado ao aumento do número de horas trabalhadas. Então, é justamente isso a mais-valia absoluta. É isso que eu falei, né? Então, você, por exemplo, trabalha numa fábrica, né, que vende carros, né, ou não, que vende sapatos. E cada sapato custa R$ 100. Só que no final do dia, você só recebe o quê? R$ 80 por trabalhar. Você produziu nessas 5 horas de trabalho, 6 horas de trabalho, mais de R$ 1.000 de sapatos. Só que você recebeu só R$ 80 no fim da noite. Então, esse excedente, né, esse lucro aí, esse dinheiro que você vendeu, né, é para você, né, vai pro dono da propriedade privada, né, pro chefe, né? Então, tem aquele meme na internet, né? Trabalhar pro meu chefe ir pra praia. Trabalhar pro meu chefe ir pra, sei lá, pra Europa, né? Pro filho do meu chefe fazer um cruzeiro. Então, é mais ou menos isso a mais-valia absoluta. Ela tem a ver com horas, né? Agora, a mais-valia relativa, né, fazer com que o trabalhador produza mais riqueza em menos tempo. A mais-valia relativa, ela tem a ver mais com o desenvolvimento da tecnologia diante de uma fábrica, diante de uma empresa. Então, por exemplo, antes, para você produzir, né, na Revolução Industrial, para você produzir R$ 1.000 de sapatos, para você, né, você tinha que trabalhar 5 horas. Mas o homem inventou uma máquina que facilitasse uma máquina que fizesse a própria sola, né, do sapato, ou sei lá, o próprio cadarço, não precisava de alguém para trabalhar isso, não, com isso. Então, o que acontece? Essas 5 horas que você produzir, esse R$ 1.000 que você produz em 5 horas, ele diminui para 2 horas. Então, em 5 horas, você praticamente vende R$ 3.000 de sapatos. Você produz, quer dizer, praticamente R$ 3.000 de sapatos em 3 horas. E você continua ganhando R$ 80.
Vocês entenderam? Então, a mais-valia absoluta, ela tem a ver muito com o começo da Revolução Industrial, né? Que as pessoas tinham que trabalhar muito para dar lucro aos seus patrões. E a mais-valia relativa, ela tem a ver com a otimização, né? Com a máquina, com a criação de máquinas que facilitassem a produção. Tá? Qualquer dúvida é só me chamar. Aqui, o capitalismo significa um sistema baseado no capital. Capital, por sua vez, não é um sinônimo de riqueza, mas sim de riqueza investida para gerar mais riqueza. Então, o capital, né, no capitalismo, significa um sistema baseado no capital. O que é capital? É a riqueza que produz mais riqueza. Então, é aquele chefe que tem os seus funcionários, os funcionários trabalham 5 horas, ganham R$ 80, mas produzem mais de R$ 5.000 em produtos, ele vende, e aí, digamos que ele tem um lucro de R$ 2.000. Esses R$ 2.000 ele vai aplicar em outra riqueza, ele vai investir em outros meios, né? Isso significa o capital. O capitalismo é um sistema econômico e social baseado na propriedade privada e na acumulação de capital. Surgiu no século XV, na passagem da Idade Média para a Idade Moderna, a partir da decadência do sistema feudal e do nascimento de uma classe social, de uma nova classe social, a burguesia. Então, o capitalismo é um sistema econômico, né, baseado na propriedade privada, que são os meios de produção que produzem, né, eles produzem algo, na acumulação de capital, que é esse dinheiro que gera mais essa riqueza, que gera mais riqueza que a gente acabou de falar. E como que ele surgiu, né? No século XV, né, o mundo, né, principalmente a Europa, ela vivia um sistema feudal. O que é um sistema feudal? Não existia esse acúmulo de riqueza, acúmulo de propriedade privada tão intensamente como existiu depois com, né, depois com a Idade Moderna. Na Idade Média, o sistema feudal... Opa, não estava achando a bolinha. Desculpa, gente. Então, na Idade Média, o sistema feudal... Só um minuto. Então, voltando, pessoal, se não são os passarinhos, são os cachorros. No sistema feudal, não tinha essa necessidade de acúmulo de propriedade privada, até porque era um sistema de trocas, né? Então, cada um trocava, né, produtos por outros. Então, era uma coisa muito... Era um capitalismo, assim, muito, muito rudimentar, muito básico, mas ele começa a acontecer de fato, o capitalismo começa a se desenvolver de fato com o nascimento da nova classe social, que é a burguesia, que no caso eram os comerciantes, né? E na época, né, do sistema feudal, e isso começou a se modernizar até a Idade Moderna, né, que o sistema capitalista de fato se concretizou como sistema econômico. Então vamos lá, fases do capitalismo. Primeira fase do sistema capitalista, capitalismo comercial. Então a gente está vendo que o capitalismo ele tem fases, ele tem períodos e a gente vai entender algumas características de cada período. Então vamos lá. Capitalismo comercial, ele aconteceu do século XV ao século XVIII. Segunda fase do capitalismo é o capitalismo industrial, que aconteceu do século XVIII ao século XIX. Terceira fase do capitalismo, capitalismo financeiro, a partir do século XX, tá? Então, vamos entender como funciona tudo isso. Na primeira fase, né, a primeira fase do sistema capitalista, capitalismo comercial, que durou do século XV ao século XVIII, havia o controle estatal da economia, ou seja, o Estado, tá? O Estado, ele controlava a economia, tá? Ele controlava a economia. Havia o protecionismo. O que é protecionismo? Protecionismo é tipo assim, o país, ele fecha as portas para praticamente
para importação de produtos. Então, ele não pega produtos da gringa, ele não pega produtos de fora, esse país. Ele fecha suas portas para o quê? Para que sua própria economia possa se desenvolver, né? E seu próprio povo consuma o que ele produz, tá? Isso é um protecionismo. Proteção é você criar uma cerca ali no país e falar assim, irmão, não vou importar nada agora, né? Eu vou desenvolver minha indústria aqui e consumir o que a minha indústria, né, o que a minha riqueza produz. O metalismo, o que é o metalismo, né? Na época, né, na época da primeira fase do capitalismo, o metalismo era muito importante, né? O acúmulo de ouro e prata era muito importante. Até que esse período, né, é o período que os portugueses, os espanhóis começam a explorar as regiões da América Latina, né? Da América, sobretudo, né? Então, em busca de ouro, em busca de prata, porque naquela época isso era muito importante. E a balança comercial favorável. O que é uma balança comercial favorável? A gente tem produtos importados e produtos exportados, né? O importar é você pegar produtos da gringa. Importar para dentro, assim, você pegar produtos da gringa, né? É o Brasil pegar produtos dos Estados Unidos, pegar produtos sei lá, da Itália, da Europa, enfim. E nós temos os produtos exportados, né? Que são os produtos exportados? Exportar para fora, né? Então, são os produtos que o nosso país, por exemplo, vende para fora, né? O que nós exportamos? Nós exportamos soja, nós exportamos laranja. Então, nós exportamos para fora, exportar para fora, ó. Exportar para fora, importar para dentro. Então, exportar seria os produtos brasileiros que são exportados para fora, né? Que são vendidos para fora, para a gringa, tá? Então, a balança comercial favorável seria o seguinte: a gente exporta mais do que importa, né? Isso seria a balança comercial favorável, por quê? Porque naquela época, o entendimento era de que quando você exporta mais do que importa, você está vendendo mais, né? Quando você exporta, você vende mais do que você gasta. Então, isso seria a balança comercial favorável. Se você importar muito dos países, você gasta muito dinheiro. Então, né, para você ter um equilíbrio aí nas contas, você precisa exportar mais, tá? Então, exportar é vender para fora, né? Para fora, né? Importar é trazer para dentro. Tipo isso, tá? Qualquer dúvida é só me chamar. A economia durante o período capitalista industrial, então a gente vai falar sobre um outro período do capitalismo, que é o capitalismo industrial, que aconteceu do século XVIII ao século XIX. A economia durante o período do capitalismo industrial estava baseada no liberalismo econômico. Essa corrente de pensamento, cujo principal pensador foi Adam Smith, defendia o Estado mínimo e a não intervenção estatal na economia. Segundo seus defensores, a lei da oferta e procura e a competição do mercado garantiriam melhores resultados para a sociedade como um todo. Então, olha como que o capitalismo industrial é muito diferente do último capitalismo que a gente viu, né? O que a gente viu aqui? O controle estatal da economia. Aqui não. Aqui o Adam Smith, né, o liberalismo, que é uma corrente de pensamento, né, acreditava que o Estado mínimo seria muito importante, né, para o desenvolvimento da economia. O que seria o Estado mínimo? É o não intervencionismo estatal. É o Estado não interferindo na economia, tá? É o Estado ficar isento. Ah, mas qual é o papel do Estado no liberalismo? Tem que ter Estado, tá? Mas o Estado, ele não tem que interferir na economia e sim proteger os meios de produção, né? Proteger a nação, tá? O Estado seria isso. Ele não teria essa intervenção. E quando ele fala sobre a lei de oferta e procura e a competição do mercado, a gente tem que lembrar daquilo, né, sobre... é praticamente uma balança também. O que seria a lei de oferta e procura? É você ter uma demanda de pessoas procurando aquele produto e uma produção daquele produto.
praticamente isso, né? Então, aquele produto, ele é vendido, né, com preço de acordo com a quantidade de pessoas procurando por ele. Então, vamos pensar que você vende tênis, né? Um tênis super bacana e tem muita gente procurando ele. Então, o que você faz? Você aumenta o preço dele, né? Isso seria a lei de oferta e de procura, né? Você aumenta o preço. Se tem pouca gente procurando o seu tênis, você vai ter que diminuir o preço dele. Por quê? Porque você não consegue vender todos o que você produziu. Você gastou uma grana vendendo esse tênis, então você precisa ter um mínimo de lucro, assim, bem pequeno do que você poderia ter se tivesse muita gente correndo atrás. Então, vamos supor que você tenha uma loja, né? Então, essa loja abriu, você vende vários tênis, pá, e aí muita gente começa a aparecer nos primeiros dias que você abriu a loja, você começa a vender por um preço altíssimo, mas aí chega um mês, né, crise, e aí você vai ter que vender os seus produtos pela metade do preço. Então, isso seja a lei da oferta e da procura, né, e a competição no mercado. O que seria competição no mercado? Então, você tem uma loja de tênis, né, uma fábrica de tênis muito legal, muito bacana, e né, que vende um tênis Air Max, sei lá o quê. E aí, fulano de tal, ele tem uma outra fábrica de tênis Air Max, mas esse Air Max, ele tem uma coisa diferente da que você produz. Então, vocês estão competindo no mercado, quem que pode vender, quem que vai ter mais margem de lucro, quem consegue alcançar maior público. Então, isso é a competição do mercado que o Adam Smith defendia, que hoje em dia não funciona bem assim, né? Não funciona totalmente assim e a gente vai entender o porquê. Garantindo os melhores resultados para a sociedade como um todo. Então, Adam Smith acreditava no estado mínimo, na lei da oferta e da procura e na competição do mercado para que a nossa sociedade, né, a nossa economia se desenvolvesse totalmente. É nesse momento que surgem as empresas multinacionais e transnacionais e se fortalecem as práticas monopolistas. O que eu tô falando? Eu tô falando dessa fase aqui, ó, capitalismo financeiro a partir do século XX. É a última fase do sistema capitalista que a gente vive até hoje, tá? Então, vamos lá. No sistema capitalista, surgem as empresas multinacionais e transnacionais. O que são empresas multinacionais e transnacionais? Empresas multinacionais por exemplo, eu tenho uma fábrica de sapatos, né? E né, ela foi crescendo, ela foi alcançando o Brasil e aí eu fui criando sedes em outros países. Então, eu comprei, né, criei uma fábrica na Índia, criei uma fábrica na Colômbia, criei uma fábrica na Itália, né? Então, empresas multinacionais é um setor, tá? Um único setor que produz em vários países. As transnacionais são empresas que trabalham em vários setores. Então, por exemplo, eu tenho uma empresa de sapatos, eu cresci pra caralho, cheguei em vários países, mas aí eu quis comprar uma fábrica de Guaraná. Aí eu comprei a ação de uma empresa de computador. Então, as transnacionais, elas alcançam vários setores, tá? Ela não é o único setor, ela alcança vários setores em vários países, tá? E o que se fortalecem as práticas monopolistas? Bom, é praticamente o quê? Destruir o sonho do Adam Smith, né? Porque o Adam Smith, ele acreditava na competição entre as empresas. Então, vamos lá. Eu tenho uma fábrica de tênis, eu produzo tênis, legal, consegui. Aí tem aquele parceiro lá que estava produzindo um Air Max, sei lá o quê. Aí, como eu tenho grana, o que eu faço? Eu compro a empresa desse cara e eu produzo os dois tipos de tênis, simples assim. E aí que o sonho do Adam Smith cai por terra, praticamente, né? Aquilo que a gente tá falando cai por terra. Por quê? Porque não existe mais competição. Eu comprei, acabou, né? Eu comprei aquela fábrica, aquela empresa lá e já era. Então, as práticas monopolistas seriam o quê? As empresas, elas vão comprando umas às outras. Um exemplo disso é a Coca-Cola, a própria Coca-Cola. O que a Coca-Cola fez? No Brasil, tal Guaraná vende mais numa região ali,
no Nordeste, Guaraná Jesus vende mais que Coca-Cola. O que a Coca-Cola fez? Eu compro a Guaraná Jesus. Né? Aquela patricinha rica, né? Aquele menininho rico, riquinho, né? Que ele fala assim, olha, já que eu não dou conta de vender o tanto que ele vende, simples, eu compro a empresa. Então, as práticas monopolistas seriam essas. E uma coisa muito importante desse sistema capitalista financeiro que a gente está falando, lembrando, né, só para complementar um pouquinho, né, por mais que eu não tenha trazido slide para vocês, eu queria complementar uma questão que o capitalismo financeiro, por que a gente fala capitalismo financeiro? Porque ele é dominado pelos bancos, né? Então, nós temos bancos aí que têm um ativismo, né? Uma participação muito forte dos lucros de todas as empresas. Né? Cada vez mais nós estamos presenciando o crescimento de grandes corporações. O que são corporações? São empresas transnacionais mesmo, são grupos extremamente gigantescos no mercado, que atuam em todos os setores, que dominam, né, esses setores fortemente e crescem em cima disso, crescem à margem de lucros gigantescos de bancos também. Né? Eu não sei se vocês sabem, mas existem paraísos fiscais. Né, nesse capitalismo financeiro existem os paraísos fiscais. O que seriam paraísos fiscais? É praticamente você não pagar imposto de renda, não pagar nada sobre o seu dinheiro, a grande quantidade de dinheiro. E o pior, né? Você continua tendo lucro em cima disso. Então, eu tenho, sei lá, eu sou o Messi, jogador de futebol, e aí eu vou para um paraíso fiscal, eu não vou lembrar quais cidades que são paraísos fiscais, né? Eu vou lá, deixo meus trilhões aí, sei lá, bilhões, né? Trilhões não, bilhões num banco. Eu não pago imposto em cima desse dinheiro e também gero lucro. Só que esse lucro é gigantesco, né? Porque são bilhões, né? Vai deixar bilhões num banco. Você é um lucro gigantesco. E esse lucro, ele não produziu nada. Por isso que a gente chama de capitalismo improdutivo, porque nós vemos estamos vivendo um período que os grandes, os mais ricos, né, 1% mais ricos, eles ganham grana não produzindo nada, né, não gera emprego esse dinheiro, não produz nada. Então, é isso que eu queria falar. Depois a gente discute mais sobre isso e na monitoria eu trago até o livro que eu li para complementar a nossa discussão. Uma coisa importante, né? Eu não vou me aprofundar no tema desigualdade social nessa aula, porque eu vi que já deu 22 minutos de papo. Eu ia continuar, mas eu acho mais importante a gente deixar esse tema para uma outra aula, para a próxima aula, para vocês entenderem de fato o que é a desigualdade social, tá? Que é um fenômeno muito marcante no sistema capitalista, mas a gente vai focar na desigualdade social contemporânea, né? Dos dias atuais. Então é isso, pessoal, que eu tinha para dizer hoje, tá? Espero que vocês tenham gostado e entendido. Qualquer coisa, só me chamar, tá? Um beijo, até a próxima.